E o Palmeiras se complicou na Libertadores da América depois de derrota por 3-0 para a LDU. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores sobre o jogo e fala também de um patrocínio fechado no Verdão. Quero te atualizar ainda sobre o Corinthians, com um enorme prejuízo com uma categoria específica. Reunião marcada para a próxima semana no São Paulo e esse encontro vai ser super importante em relação ao planejamento de 2026. Pedro vai ou não defender o Flamengo na partida da semana que vem contra o Racing? Falo também sobre o Cruzeiro, com uma suposta negociação de um reforço da Raposa com o futebol espanhol, tudo sobre o Atlético, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola, momento em que eu faço sugestões de resultados para jogos do dia. Minha múltipla tem 3 jogos, preciso da vitória ou do empate do Artus, que é o time líder do campeonato dinamarquês contra o Nordsjælland. Preciso também da vitória do Milan contra o Pisa. O Milan é líder, o Pisa é o lanterna do campeonato italiano. Para completar a Série B, vitória do Novo Horizontino ou o empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Novo Horizontino brigando pelo acesso, Botafogo tentando sair da zona do rebaixamento. Se esses 3 resultados acontecerem, a gente consegue uma odd de 1,83 e para você pegar esse bilhete pronto é super simples, tô deixando o link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente esse bilhete aparece. Combinado? Agora sim, bora de notícias. Quero começar falando sobre o Botafogo. O grupo Eagle recorreu da decisão da justiça de manter John Textor no comando do Botafogo. E aqui vem a parte mais importante. O pessoal da Eagle acusa o Textor de atos abusivos e ilegais, só para você entender a falta de moral do Textor junto aos seus antigos sócios. Bora falar também sobre Puma Rodrigues, que tem a intenção de permanecer no Vasco da Gama. O contrato se encerra em dezembro, ele já tem uma oferta de extensão do vínculo e a tendência é que o lateral uruguaio permaneça. 109 jogos, 8 gols e 8 assistências com a camisa do Vasco. Já a Netflix cogita fazer proposta para aquisição dos direitos de transmissão da Libertadores da América entre 2027 e 2030. Não sei se você já reparou, mas a Netflix tem feito algumas transmissões especialmente de boxe. Há a chance também de a Netflix entrar na briga pela Champions League. Para completar, Caio Mateus, jogador revelado no São Paulo e que rescindiu seu contrato com o Curitiba no mês de setembro, está de mudança para o Portimonense e vai virar reforço do time português a partir de janeiro. Quero falar ainda sobre o time da família de Lionel Messi. Sim, Lionel Messi comprou uma equipe na Argentina que vai disputar a 4ª divisão do futebol por lá. O clube é presidido por Matias Messi, irmão de Lionel Messi. Hora de falar sobre o Flamengo. Pedro vai ou não jogar contra o Racing? Partida da próxima quarta-feira na Argentina. O Flamengo venceu por 1-0 e precisa de pelo menos um empate para chegar à final da Libertadores. Pois bem, você já sabe que o Pedro sofreu uma fratura no antebraço direito, vai precisar ficar com o local imobilizado de 21 a 30 dias. O Flamengo pretende utilizar o Pedro antes desse período, mas vê como pequenas as possibilidades de utilização do atacante no confronto da próxima quarta-feira. O Flamengo vai tentar, durante esse período, encontrar algo que permita ao Pedro jogar com alguma imobilização. Resta saber se vai haver algum mecanismo permitido pela Conmebol, ainda mais para o Pedro, que se utiliza muito dos braços para fazer a proteção, especialmente no momento como pivô. A tendência é que o Pedro não jogue a partida da próxima quarta-feira. Ele também será desfalque no duelo contra o Fortaleza, marcado para esse final de semana no Castelão. Ausência super importante de alguém que tem jogado muita bola e virou uma das peças fundamentais da equipe. Informação exclusiva no Galo: o Atlético segue atrasando o pagamento de comissões a empresários. Você vai lembrar que algumas semanas atrás, jogadores do Atlético prometeram ir à justiça por conta de atrasos nos pagamentos de direitos de imagem, luvas e comissões. O dono da SAF atleticana, o principal acionista, o Rubens Menin, esteve com os atletas e prometeu a quitação. Direitos de imagem e luvas têm sido pagas. Às vezes atrasa um de outro, mas dá para dizer que as quitações em relação aos atletas estão sendo feitas em dia. Já em relação aos empresários, os problemas
Continuo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com 4 empresários e 3 deles me asseguraram que não recebem comissões desde o mês de fevereiro. Um outro empresário até recebeu um pagamento durante o período, mas as comissões voltaram a atrasar na sequência. O Atlético admite problemas financeiros, até por isso busca no mercado alguém disposto a aportar cerca de 700 milhões de reais. Essa pessoa se tornaria sócia em mais uma das acionistas do Atlético. Só para registrar também que o Galo depende dessa reta final de temporada para conseguir mais receita. E a Sul-Americana pode ser uma enorme fonte de arrecadação. O Atlético está a uma vitória contra o Independiente Del Valle de chegar à decisão do torneio sul-americano. O adversário vem de Lanús e Universidade do Chile. No jogo de ida no Chile, empate em 2-2, o Lanús chegou a abrir 2-0, a Universidade foi buscar o empate. O que há de verdade na história de que Neisser Villarreal, reforço recém-contratado pelo Cruzeiro, pode se mudar para o Atlético de Madrid num negócio de 15 milhões de euros. Se você é torcedor do Cruzeiro, deve ter se deparado com uma dessas notícias nas redes sociais nas últimas horas, muita gente publicando que o Atlético de Madrid está disposto a desembolsar esses 15 milhões de euros. O Cruzeiro, de acordo com as publicações, só aceitaria fazer negócio mediante pagamento de 30 milhões de euros. Na manhã dessa sexta-feira, fui atrás da informação e posso assegurar que não há sondagem nem proposta pelo jogador. O Cruzeiro assegura que não tem nenhuma negociação ou conversa e que o Villarreal chega no fim da temporada, em dezembro, quando acaba seu contrato com o Milionários, para treinar e jogar pela Raposa a partir de 2026. Atleta que se destacou e chamou bastante a atenção do mundo, primeiro no Sul-Americano Sub-20, onde foi artilheiro, depois na Copa do Mundo Sub-20 com mais 5 gols pela seleção do seu país. Excelente aquisição do Cruzeiro, que não desembolsou nem sequer um centavo. Esse atleta assinou um pré-contrato e chega sem custos à Raposa. Só para completar, em relação ao Neisser Villarreal, ele desembarca no Cruzeiro para ser preparado para substituir Caio Jorge, que segue em alta no futebol europeu com muitas sondagens. A tendência é que o Caio Jorge seja negociado até a metade do ano que vem. E aí o Cruzeiro já tem seu substituto por lá, o Neisser Villarreal, centroavante de enorme potencial. Só para completar em relação à Raposa, registrar que meu amigo Adroaldo Leal, da 98 Esportes, da Rádio 98, lá em Belo Horizonte, afirmou que Cruzeiro e Adidas já têm um acordo para renovação do contrato até 2030. Quero falar agora sobre o São Paulo, reunião importante marcada pelo Tricolor para a próxima semana. Nesse encontro, com as presenças do presidente Júlio Casares, de Carlos Belmonte, Rui Costa, Márcio Carlomagno, novo homem forte do futebol do Tricolor, Hernan Crespo e Muricy Ramalho, São Paulo pretende começar a planejar o 2026. Jogadores que ficam, jogadores que saem, renovações de contrato, reforços e quanto o São Paulo vai poder gastar e quanto o São Paulo terá de economizar. Já é certo que o Tricolor precisará baixar sua folha salarial. Hoje, cifras gastas pelo departamento de futebol são incompatíveis com a arrecadação. Diante disso, dá para adiantar que 4 dos atletas cujos contratos se encerram em dezembro devem ir embora. O Luiz Gustavo, volante que custa 700 mil reais por mês, só fica se terminar a temporada jogando e aceitar uma enorme redução salarial. Rigoni, Dineno e Leandro não devem permanecer. O Rigoni, inclusive, só teria seu contrato renovado se nos 9 jogos que faltam ele conseguisse em todas as partidas disputar pelo menos 45 minutos. Dessa maneira, o contrato seria renovado de forma automática. Improvável que isso aconteça. Desde que foi contratado, o Rigoni só conseguiu disputar em 3 partidas com pelo menos 45 minutos. O Dineno, que já não havia agradado ao Crespo, acaba de passar por uma artroscopia e talvez nem jogue mais nessa temporada. O Leandro é 4º goleiro, é 3º goleiro e já está fora dos planos. Queria contar também que Rodriguinho, cujo contrato se encerra em dezembro de 2026, vai ser tema dessa reunião. E aí, vale a pena ou não renovar o contrato do jogador? A primeira proposta feita pelo São Paulo já foi recusada pelo staff do atleta. Luciano segue com seu futuro indefinido. E o encontro vai servir também para que o São Paulo tenha uma opinião formada. O que eu tenho escutado é que se vier uma proposta, especialmente da Arábia Saudita, com cifras razoáveis, o negócio deve acontecer. Em relação a reforços, esse encontro da próxima semana também vai debater as posições mais carentes e quanto o São Paulo vai poder gastar. Queria destacar ainda que Negruti, volante da base, deve receber mais minutos no São Paulo de 2026.
Hora de falar sobre o Corinthians e o Sub-23 do Timão, que já foi extinto, não deixou saudades. Pelo contrário, deixou prejuízos e ações na justiça. Já são 11 processos contra o Corinthians por causa do time que foi formado em 2018 e extinto em 2021. Corinthians Sub-23, que participou sem nenhum sucesso dos campeonatos paulista e brasileiro de aspirantes. Não existiram títulos, a folha salarial era de quase 4 milhões de reais por ano, e além disso foram 11 processos movidos contra o Timão. Esses 11 processos já se transformaram em cobranças de 3 milhões 740 mil reais. Só para lembrar, o mais alto desses processos, movido pelo volante Cauê, que acaba de conseguir na justiça uma vitória. Ele vai ter direito a 2 milhões e meio de reais que serão pagos pelos próximos anos. Para completar, em relação ao Corinthians, o time praticamente pronto para a partida contra o Vitória nesse sábado no Barradão, confronto importante, até porque o Vitória é o primeiro time na zona do rebaixamento e em caso de triunfo contra o Corinthians vai diminuir para apenas 2 pontos a vantagem do Timão em relação ao time baiano. O provável Corinthians tem Felipe Longo no gol, Charles, André Ramalho ou João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Bidu, Ranieri, Martínez ou Carrilho, Bidon e Garro, na frente Memphis e Yuri Alberto. Quero falar agora sobre a LDU, terror dos times brasileiros. Nessa quinta-feira, a equipe equatoriana fez 3-0 no Palmeiras, aumentando a lista de brasileiros que foram vítimas do Thiago Nunes e desse time equatoriano. Vale a lembrança de que a LDU fez parte do grupo do Flamengo na fase de grupos e terminou à frente do Fla. Vieram os mata-matas e nas oitavas de final eliminação contra o Botafogo. Nas quartas a LDU eliminou o São Paulo. E na semifinal, depois de um 3-0 dentro de casa, dá para dizer que a LDU avançou bem em relação à possibilidade de chegar à decisão do torneio. Thiago Nunes chegou no meio da competição e enfrentou os brasileiros em 5 partidas, com 4 vitórias e 1 derrota. Só perdeu para o Botafogo fora de casa, mas em casa venceu por 2-0 e garantiu a classificação. Thiago Nunes tem, pela LDU, em confrontos contra brasileiros, 80% de aproveitamento, com 8 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. A LDU não tomou gols nos 2 jogos contra o São Paulo, não tomou gol contra o Botafogo no jogo da volta e não tomou gol contra o Flamengo, contra o Palmeiras, nessa quinta-feira. Importante registrar também que a LDU nessa atual edição da Libertadores não tomou nenhum gol dentro do seu estádio. Fez 3-0 no Palmeiras, 2-0 no São Paulo, 2-0 no Botafogo, 3-0 no Central Córdoba, 0-0 com o Flamengo e 2-0 contra o Deportivo Táchira. A missão do Palmeiras de vencer por 4 gols de diferença no Allianz Parque ou por 3 gols para levar a decisão para as pênaltis parece extremamente difícil. E eu gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras praticamente eliminado, mas Andréas Pereira, Abel Ferreira e todos os demais envolvidos no Verdão não aceitam jogar a toalha. Todos asseguram que o Palmeiras tem condição de virar o placar e de pelo menos levar a decisão para pênaltis. Importante registrar que o 3-0 sofrido no primeiro tempo do jogo contra a LDU em Quito nessa quinta-feira acabou por marcar a primeira derrota em 25 partidas contra times estrangeiros na Libertadores da América. Palmeiras, que tinha campanha perto da perfeição na atual edição da Libertadores, eram 9 vitórias e 1 empate. A primeira derrota acachapante, que vai obrigar o Verdão a vencer por pelo menos 4 gols de diferença. Abel mais uma vez reclamou de um pênalti contra o Palmeiras. Já havia sido assim no jogo contra o Flamengo. Agora o pênalti anotado a favor da LDU, que resultou no segundo gol, um suposto toque de mão na bola do Andréas Pereira. Pro Abel Ferreira, abre aspas, estamos a falar de mais um pênalti que sofremos. Na minha opinião, a bola bate no ombro. Para mim, não foi pênalti. Você marcaria o pênalti? Já use espaço para comentário e registra a sua opinião. Queria contar também que em meio a essa derrota acachapante, Palmeiras anunciou ou fechou mais um patrocínio para a camisa. A CIMED, que já havia sido lá atrás parceira do Palmeiras, agora estampa a sua marca no uniforme alviverde. Contrato de 2 temporadas, ela vai ocupar um espaço na clavícula da camisa do time masculino. As cifras do contrato não foram divulgadas, mas já se sabe que o Palmeiras, graças a esse acordo, vai ultrapassar 150 milhões de reais por temporada com patrocínios no uniforme. Vale a lembrança de que no ano passado, quando tinha Crefisa e Fã ocupando todo o uniforme, o Palmeiras tinha direito a 81 milhões de reais. Nesse momento, praticamente o dobro das cifras,
E aí é importante registrar que ainda existem espaços abertos no uniforme alviverde. Para completar, queria pedir para você usar o espaço para comentário, para responder. Ainda dá para o Palmeiras chegar à final da Libertadores ou não? Já registra a sua opinião no espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.